Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista. Meu nome é Rafaela Guerra, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Esses últimos dias no Santos Futebol Clube têm sido de muita movimentação, muitas informações e possíveis saídas de jogadores. O Santos que decidiu se reformular ou corrigir os erros no meio da temporada. Vamos falar aí bastante sobre os jogadores que estão saindo e o último deles, dada a informação hoje, é o William Maranhão, que deve estar caminhando de volta para Goiânia. Mas antes de qualquer coisa, vou pedir para você mesmo, que assiste os vídeos do canal ou você que chegou aqui pela primeira vez, já se inscrever para não perder nenhum vídeo, nenhuma informação. E também já vou pedir para vocês sentando o dedo no like, que ajuda muito aqui o canal. Bora pro vídeo, que é o que realmente nos interessa. O Santos que depois da derrota na Sul-Americana, o Santos depois que caiu Bustos, os bastidores do time têm sido bem conturbados e bastante movimentados. O Santos que já rescindiu o contrato com Emiliano Velasquez, o Santos que busca aí rescindir o contrato, tá já praticamente tudo resolvido entre Santos e Goulart, para que o Goulart também deixe o time, mais uma contratação que chegou sob a gestão do Edu Dracena e não deu certo, assim como a notícia de hoje, dada aí pelo Lucas Musetti, Atlético Goianiense negocia a contratação de William Maranhão do Santos, esse é o título da matéria do Lucas Musetti, e logo aqui no primeiro parágrafo diz que o Atlético Goianiense negocia o retorno de William Maranhão do Santos. A ideia do Dragão é contratar o volante por empréstimo, pagando 100% dos salários, o que é muito bom para o Santos aí, que vai emprestar o jogador e não vai precisar arcar com os salários do atleta. Caso a negociação com o Atlético não dê certo, o Goiás também tem interesse, mas o próprio Maranhão prioriza a volta para o Atlético Goianiense, onde o jogador teve uma passagem entre 2020 e 2021. O William Maranhão que teve a sua contratação muito criticada pela torcida, muito mesmo antes de estrear pelo Santos. E, de fato, a contratação do jogador não deu certo, ele não conseguiu render e fazer bons jogos com a camisa do Santos. Criticada pela torcida santista, antes mesmo de jogar, né? Grande parte dos torcedores do Santos, mídia, foram contra a contratação do Maranhão e eu me incluo nessas pessoas que foram contra e criticaram, porque para mim foi um grande erro de Edu Dracena ter contratado o Maranhão por aí, um contrato longo de 3 anos, um jogador que não conseguiu apresentar absolutamente nada no Santos, e claramente o Santos gastou o cartucho fazendo um contrato longo com um jogador que nem sequer seria titular ali da posição, que Maranhão não chegou com status para solucionar um problema no Santos. Então, assim, é mais um jogador que o Santos contratou para compor elenco, como se a gente já não tivesse o suficiente. Mas acho que o Santos dá o atestado de erro, né, perante a contratação do Maranhão, quando está negociando o jogador para que o jogador saia e ambos lados fiquem felizes. O Maranhão que ganhará mais oportunidade se for jogar em outro clube, e o Santos que se livra aí de uma contratação que obviamente não deu certo. Até aqui já falei. Velasquez, que rescindiu. Ricardo Goulart, que deve ser anunciado nas próximas horas, a rescisão do Goulart. William Maranhão. O Kaique, que foi vendido aí por questões mesmo financeiras, né? Que o Santos precisava fazer uma venda aí nessa janela do meio do ano. E o Kaique foi negociado por 7 milhões de euros. Acho que poderia ser um valor maior? Poderia, mas é zagueiro, o Kaique vinha em baixa, o Santos precisa vender. O que me deixa um pouco mais com esperança a respeito do Kaique é a porcentagem futura na venda do atleta, caso o time espanhol o venda. O Santos tem 20% aí do valor. Então é um Santos que busca se remontar, né? E além de tudo, um Santos que tenta também a devolução de Johan Julio para o time
do Equador para a LDU, mais uma contratação de de Edu Dracena, que não deu certo, né? O Julio não deu certo, o Goulart não deu certo, o William Maranhão não deu certo. Então, assim, mais uma contratação, mais um jogador que chegou ao Santos, o Julio e o Angulo com pedido do Fabian Bustos, mas com o aval aí do executivo de futebol e da nossa diretoria. Então, o Santos que cometeu erro em cima de erro na temporada 2022. Erro de planejamento, erro em contratações de jogadores. E a gente está vendo essa reformulação no meio do campeonato, essa reformulação no meio da temporada, porque é um Santos desesperado, tentando reparar alguns erros. E o Santos que tem uma folha exonerada hoje por jogadores que não resolvem nada no time, né? Se a gente falar aí, Ricardo Goulart, 500 mil, não entra, não joga, e quando entra perde um pênalti decisivo. Um jogador que chegou sob expectativas, mas não cumpriu com as expectativas, né? Ele não conseguiu estar à altura das expectativas que tiveram dele, como a grande contratação do Santos. 500 mil no Goulart, 500 mil no Angulo. Aí tem Julio, aí tem Maranhão, que obviamente não é 500 mil, nem ele nem Julio, mas é complicado. O Santos gastou muito dinheiro errado. O pouco que gastou foi de maneira incorreta e acho que a diretoria, num momento de desespero, num momento de tentar solucionar algumas coisas, vem trabalhando em reformular o elenco no meio da temporada, que a gente sabe que não é o ideal, mas que muitos ficam felizes, por exemplo, quando lê a notícia de que Maranhão vai sair. Eu, inclusive, tomara que seja por uma venda definitiva, né? Que não seja apenas por empréstimo, que o Atlético Goianiense consiga comprar o jogador para que o Santos tenha menos um. E que o Goulart, como eu disse, ainda nesta terça-feira, ou mais tardar na quarta-feira de manhã, já terá seu contrato rescindido com o Santos Futebol Clube. Mas o que a gente vem vendo aqui? Muitos saindo e ninguém chegando. O Santos também vai precisar trabalhar bastante para que tenhamos contratações nessa janela de transferência do meio do ano. Quantas vezes a gente já pontuou aqui que o Santos precisa de lateral, que o Santos precisa de um meio armador. O Santos precisa de peças ali de reposição, precisa contratar. E, acima de tudo, o Santos precisa de um treinador de futebol, né? Eu vejo, quando o Santos optou por demitir o Bustos, já era uma bola que a gente estava cantando há algum tempo. O Bustos, se não for bem nessa partida, vai cair. O Bustos, se não ganhar, se não classificar, vai cair. A diretoria já devia estar preparada com um plano B. Mas, aparentemente, também não teve, pois estamos até agora sem treinador e sem executivo de futebol. A situação do Santos não é fácil, mas eu espero que o Santos consiga retomar o caminho certo, que o Santos consiga se reestruturar. E amanhã temos um jogo, vamos dizer, importantíssimo, que o torcedor santista espera por um milagre, mas que o Santos faça uma partida digna amanhã para pelo menos ser eliminado da Copa do Brasil de maneira digna e, de repente, esperar por um milagre. O Santos precisa ganhar de 4 gols de diferença para levar a partida para as penalidades. Mas, como dizem por aí, no futebol tudo é possível. Acreditar ou não? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Qualquer outra notícia a respeito do Santos, esses últimos dias têm sido de muita informação, de muita loucura nos bastidores santista. Eu volto aqui para trocar essa ideia com vocês. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.